Deus e que Ele venha a ser concluído com chave de ouro e que sirva de edificação para as nossas vidas, em nome do Senhor. Nós iniciamos um trabalho aqui que tem como título Feitos Espetáculo para o Mundo. Nós estamos vendo no decorrer dessas 2 quintas-feiras que os apóstolos de Cristo, eles pagaram um preço muito caro para que o Evangelho da Salvação atingisse os confins da terra. Nós vimos que quase todos eles foram martirizados. A exceção aí foi o apóstolo João, que morreu de morte natural. Na quinta-feira próxima passada, nós falamos, o último apóstolo que nós mencionamos foi o apóstolo Paulo, que por ser cidadão romano, teve o privilégio de morrer decapitado, cortar a sua cabeça. E essa imagem que nós estamos vendo aí mostra muito bem o que foi isso aí. Então, ser cidadão romano tinha esse privilégio, se é que nós podemos chamar isso de privilégio. Pelo menos era uma morte rápida e sem dor. E Paulo, assim foi sacrificado, assim ele foi martirizado, para que o Evangelho de Cristo ele continuasse sendo pregado. Veja bem, irmãos, nós estamos vendo que o Evangelho que chegou até nós, através do trabalho dos apóstolos, foi algo transcendental, foi algo que ultrapassa a fronteira do natural, que vai um pouco além, através do sofrimento que esses apóstolos que andaram pessoalmente com Jesus, eles tiveram. E hoje o Evangelho ele está totalmente diferente, está totalmente mudado. E eu quero que os irmãos reflitam a partir da conclusão desse trabalho, se realmente o Evangelho que nós estamos pregando e vivendo, se é o Evangelho genuíno, como Cristo Jesus queria que esse Evangelho chegasse até nós. Eu vou pedir auxílio aqui de um obreiro, por favor, acompanhe comigo aqui no slide, passando as imagens. Então nós vimos aí o apóstolo Paulo, ele sendo martirizado, porque era pregador do Evangelho, porque levava a palavra de Deus. Mas Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então o Evangelho ele é poder de Deus e é salvação também para todo aquele que crê no Senhor. E na conclusão, no fechamento, vamos assim chamar, da sua vida, Paulo teve o privilégio de dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E ele não dará só a mim, mas dará também a todos quantos amarem a sua vida. Dá uma brincada. O próximo que nós vamos falar aqui, irmão, é Lucas. Dá uma olhadinha lá. Lucas, o autor do Evangelho, o terceiro Evangelho das Escrituras. Nós temos São Mateus e São Marcos e São Lucas. São Lucas, ele não foi apóstolo de Cristo, ele não andou com Jesus. Veja a informação lá, era médico e ele não andou pessoalmente com Jesus, era amigo pessoal do apóstolo Paulo. E quando Paulo esteve preso em Roma, Paulo faz uma recomendação dizendo o seguinte: todos os cristãos me abandonaram, ficou somente Lucas, o qual ele chamou de médico amado. Então Lucas, ele é nome apostólico. O que é o nome apostólico? Alguém que seguia a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram pessoas que andaram diretamente com Jesus. Quem andou diretamente com Jesus e cumpriu o ministério de Cristo e recebeu diretamente dele, esse era apóstolos. E quem não andou
em seus escritos uma linguagem mais rebuscada, com termos, relatos mais profundos. Vê-se uma atenção especial para a infância de Jesus. Ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, como mencionei, e ele foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Aqui a imagem para nós ilustrarmos. Então Lucas, ele morreu enforcado numa oliveira na Grécia. Por quê? Porque era um cristão grego, e foi lá que ele foi martirizado. Irmão, veja bem, Lucas, ao escrever o Evangelho, ele escreveu baseado em informações. Foi o que nós colocamos ali. Recolheu inúmeros relatos, principalmente dos apóstolos. Um dos apóstolos que propôs inúmeros relatos para Lucas foi o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Então nós estamos vendo que Lucas, ele não foi uma testemunha ocular do Evangelho. Ele não fazia parte do primeiro escalão dos que andaram pessoalmente, mas foi uma testemunha dos apóstolos. Foi homem que fez uma informação, recolheu informações minuciosas para relatar acerca da vida de Cristo. E ele relatou principalmente sobre a infância do Senhor. Ele se preocupou. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que ele vai estar relatando lá muito sobre a infância de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre a circuncisão de Jesus, sobre a apresentação de Jesus no templo. Então Lucas, ele se preocupou muito com esses detalhes. Então esses são fatos importantes. E ele, quando escreveu o Evangelho de Lucas, é bom nós termos em mente que ele não tinha na cabeça dele o pensamento de dizer assim: eu estou escrevendo o Evangelho de Lucas, ou o Evangelho, um livro para ser Evangelho. Não, Lucas, isso nunca passou na cabeça de Lucas. Quando Lucas escreveu o Evangelho, ele escreveu direcionando informações acerca de Cristo para o povo grego e tentando salvar o apóstolo Paulo do seu martírio, de ser martirizado. Essas eram as informações. Veja que no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai direcionar o livro de Atos, o livro do Atos dos Apóstolos, a um homem chamado Teófilo, o qual ele diz: eu já vi socar Teófilo o primeiro tratado. Qual é o primeiro tratado? O Evangelho, a vida de Cristo. E ele não chamou de Evangelho, mas a vida de Cristo, acerca de tudo quanto Jesus começou não somente a fazer, mas também a ensinar. Então Lucas, irmãos, ele sofreu também por causa do Evangelho. São fatos que nós temos que ter em mente, porque esse Evangelho da salvação, ele chegou até nós. Nós fomos alcançados com esse Evangelho. Mas para que isso ocorresse, para que esse Evangelho chegasse até nós, foi pago um preço muito caro. Como eu tenho falado aqui nesse estudo, o preço foi preço de sangue. Os apóstolos tiveram a sua história escrita com tinta de sangue. E o sangue era desse mesmo, para que o Evangelho da salvação chegasse até nós. O último dos apóstolos que nós queremos mencionar aí, Matias. Matias, ele foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, que morreu enforcado ou despedaçado em uma montanha. Disse que exerceu seu ministério na Judéia, Alexandria e Macedônia, e teria sido martirizado na Etiópia. Veja aqui uma imagem que retrata isso. É apenas uma ilustração. Então nem mesmo Matias, que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, o
processo da martirização. Será que nós estaremos preparados para dar vida pelo Evangelho? Por Cristo? Será que isso está implantado na nossa cabeça, na nossa mente? Será que a nossa fé alcança isso? Ou precisamos ainda de uma injeção de ânimo ainda maior, de uma porção dobrada do Espírito ainda maior, para que nós venhamos alcançar esse privilégio de sofrer pelo Evangelho? Para os apóstolos era um privilégio de sofrer pelo Evangelho. Dá uma avançada aí. Não foi somente, irmãos, os apóstolos. Eu quero mencionar dois casos que ocorreram logo após a morte dos apóstolos. Dois homens que deixaram seu legado para nós. Um deles chamava-se Policarpo. Policarpo, ele era bispo de Esmirna. Esmirna era uma cidade da Ásia Menor, e lá tinha uma igreja. E Policarpo, ele era bispo dessa igreja de Esmirna. Foi um dos mártires mais conhecidos da quarta perseguição geral, feita pelo imperador Marco Aurélio. Era bispo de Esmirna, que diz a tradição que estudou com o apóstolo João, considerado então o último elo entre a era apostólica e a era pós-apostólica. Então, Policarpo, ele era considerado o elo que fazia a ligação entre os apóstolos e o que vem depois dos apóstolos. Veja lá, diante da perseguição cristã que houve nesse ano aqui, no 56, pelo imperador, pelo Império Romano, Policarpo, ele procurou refugiar-se em um sítio de vizinhos para continuar o seu trabalho. Mas ele foi descoberto pelos soldados romanos. Os soldados romanos descobriram o seu paradeiro e o prenderam. Levaram para... foi sentenciado a ser levado para a arena, para ser entregue aos leões, às feras. A arena era um lugar onde se entregava os cristãos para ser devorado. E Policarpo foi sentenciado a isso. Só que Policarpo, antes de ser levado para a arena, ele pede aos soldados romanos para orar. E ele faz aproximadamente 2 longas horas de oração. Aquilo chamou a atenção dos soldados. Os soldados ficaram entusiasmados com aquilo, como que esse homem sabe que está sentenciado à morte. E ele faz 2 longas horas de oração. E eles tentaram então livrar Policarpo da morte, dizendo para Policarpo: diga apenas, Policarpo, César é o Senhor. César era o título que se dava aos imperadores romanos. Então eles pediram a Policarpo para simplesmente dizer: César é o Senhor. Diga só isso, Policarpo, e a gente vai te libertar. Veja bem, e queimar um pouco de incenso. Mas Policarpo recusou calmamente e foi então encaminhado até a arena diante da população romana, que empurrava, chegando até o governador. Quando chega à presença do governador, ele interroga o velho Policarpo, com receio de entregar Policarpo às feras. Então Policarpo, ele era um homem avançado de idade, já estava aí aproximadamente com 86 anos. E eles temeram, um homem com 86 anos tirou 2 horas de oração. Aquilo chama a atenção dos soldados e eles pretendem livrar o velho Policarpo da morte. Tenta fazer um acordo ali com Policarpo para que Policarpo confessasse César e queimasse o incenso, que era uma atitude pagã e não uma atitude cristã da época. Policarpo se recusa. Policarpo então ele é levado até a presença do magistrado, até a presença do governador. E o governador também vai tentar persuadir Policarpo, avança aí o querido, para livrá-lo da morte. Só que ele teria que fazer alguma
O governador disse para Policarpo: jure fidelidade, jure pela felicidade de César, mude de ideia, diga, fora com os ateus. Os ateus nesse caso aí seriam os cristãos, fora com os ateus. Aqui eu coloquei: o governador obviamente queria que Policarpo salvasse a vida ao separar-se daqueles ateus, entre aspas, que eram os cristãos. Policarpo, porém, simplesmente olhou para a multidão que zombava da sua pessoa, levantando as mãos na direção deles e disse: fora com os ateus. O governador tentou outra vez: Policarpo, faça o juramento e eu libertarei. Amaldiçoe a Cristo. O bispo Policarpo se manteve firme, dizendo: por 86 anos servi a Cristo e Ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia eu agora blasfemar contra o rei que me salvou? Então o imperador diz: amaldiçoe a Cristo Jesus, jure fidelidade a César, chame os cristãos de ateu, recuse a sua fé. E Policarpo, firme na sua convicção, disse o que nós mencionamos: estou servindo a Ele por 86 anos. Ele nunca me foi fiel. Ele nunca me negou. Como posso eu agora negar meu rei e meu salvador? Como posso eu deixá-lo parar de servir a quem me foi fiel? Veja, irmãos, ele está diante de uma sentença de morte. Ou ele volta atrás, ou ele morre. Mas ele se manteve firme. Ele não recuou. Ele não negou. Ele não voltou atrás. Vamos ver o desenrolar dessa história. Veja lá. Diante da recusa, nada mais podendo fazer, o procônsul, o governador, mandou que viesse as feras, começando assim a história de um martírio prolongado. Policarpo deixa o governador mais irritado ainda, diante de sua intrepidez e de sua alegria em saber que ele iria partir para um lugar melhor. E com essa situação, Policarpo é amarrado em uma estaca para ser queimado. Tendo ele respondido, ameaçai-me com fogo que arde por um momento e depressa se apaga, mas nada sabeis da pena futura e do fogo eterno reservado para os ímpios. Ele aproveita dessa situação, daquilo que ele estava vivendo, para transmitir uma mensagem de julgamento futuro. Veja bem, e então foi amarrado, contrariando o povo que teria pregado na estaca. A lenha foi colocada em redor e ateado fogo, que segundo testemunhas não consumiu o corpo de Policarpo. Tendo em seguida recomendado a sua alma a Deus, deu sinal ao algoz, e esse logo lançou fogo à palha. Então pegaram o pé de Policarpo, amarraram na estaca, colocaram madeira em volta e palha para queimar Policarpo vivo, porque era cristão e não negou a Cristo. Acendeu o fogo e lá está o velho Policarpo para ser queimado. Vejamos como a história terminou. Mas diz a tradição, os acontecimentos maravilhosos do dia ainda não tinham chegado ao seu fim. Por qualquer razão desconhecida, as chamas não tocaram no corpo de Policarpo, e os
telespectadores, vendo-se enganados, olhavam uns para os outros na maior admiração. Toca fogo, não se sabe o porquê, o corpo de Policarpo não incendeia, não queima, e a multidão não sabe o que está acontecendo, não entende o porquê daquela situação, e fica pasmada diante daquela situação. Mas o ódio venceu a superstição e pediu ao algoz que matasse a vítima a golpes de espada. Como o fogo não queimou, não nas suas feras, faça o serviço agora, mas faça a golpes de espada. Assim se fez. O golpe fatal foi imediatamente dado. Naquele momento de cruel martírio, o servo fiel do Senhor entregou sua alma a Deus e ficou para sempre longe do alcance dos seus. Assim, irmãos, terminou a vida de um servo do Senhor que, por não negar Cristo, foi ameaçado de lançar as feras. Não lançaram. Amarrado em uma fogueira. Fogo não queima. Mas o ódio estava ali. O ódio contra aquele cristão, contra aquele seguidor de Cristo estava ali. E o ódio vence. E o corpo é tombado a golpe de espadas. Vejamos. Nós temos aqui uma imagem que representa o velho Policarpo, a multidão, o fogo, e ele amarrado para ser queimado como herege. Por quê? Porque era um seguidor de Cristo Jesus. Passa mais um pouquinho aí. Como o fogo não queimou e a multidão queria que Policarpo fosse morto de qualquer jeito, naquele dia, o golpe fatal de espada foi dado e Policarpo foi martirizado. Me veio à mente aqui as palavras de Jesus que disse: se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele não dá fruto, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. E nós estamos vendo que desde Cristo, o Senhor, e os seus seguidores de primeiro escalão, os apóstolos, foram sacrificados. Era como se fossem grãos de trigo que estavam sendo mortos, para que o Evangelho da salvação chegasse até os nossos dias, chegasse até os confins da terra. Falamos aí de Policarpo, um homem que foi no segundo escalão, pagou um preço caro, irmãos. Se ele negasse, muitas pessoas não iriam aceitar Cristo naquele momento, naquela geração. Mas como ele se manteve firme em suas convicções, ele sabia que ele não poderia temer o homem que mata o corpo e não sabe o que fazer com a alma e o espírito. Mas ele tinha o temor de Deus, porque Deus sabe o que fazer com o corpo, com a alma e com o espírito. E o Evangelho prevaleceu. Vejamos outro caso aqui. O segundo caso que eu quero mencionar nesta noite é o caso do bispo de Antioquia, chamado Inácio. Inácio era bispo de Antioquia. Ele foi lançado também às feras na época do imperador Trajano, que era o imperador romano. Nós temos aqui então uma imagem mostrando duas imagens. Policarpo aqui ilustrado na imagem e os leões, as feras, para devorar. Por quê? Porque era um seguidor de Cristo Jesus. Veja bem, irmãos. Esses homens, eles morreram, eles perderam suas vidas, porque eles eram seguidores de Cristo Jesus. Porque eram cristãos. Era dada a oportunidade de renuncie, mas eles não renunciaram. Veja bem aqui. Quando ele foi lançado aos leões, aos animais,
sofrimento, a quebra e o deslocamento dos meus ossos, que venha sobre mim o decepamento dos meus membros, fragmentação de todo o meu corpo e todos os tormentos do demônio, contanto que chegue eu a Jesus. Então ele tinha por convicção que mesmo que os leões despedaçassem cada parte do seu corpo, perna, braço, todo o seu corpo fosse dilacerado pelos dentes das velas, como foi. Ele tinha por convicção que não tinha problema. Ele não poderia recuar, porque ele tinha esperança de uma vida melhor. Ele acreditava, irmãos, que Deus tinha e tem o poder de trazê-lo da morte para a vida. Mesmo que ele fosse dilacerado pelos dentes das feras, Inácio não recuou. Inácio permaneceu firme. Veja que nós estamos falando de um tema que tem como título Feitos Espetáculo para o Mundo. Enquanto esses homens estavam sendo oferecidos, enquanto esses homens estavam sendo colocados diante de feras, do fogo ou do golpe de espada, pessoas estavam assistindo, pessoas estavam olhando, uns estavam gritando, outros indo ao delírio, outros aplaudindo, feitos espetáculo para o mundo. Mas eles sabiam que eles eram heróis de Deus. Eles sabiam que eles estavam fazendo a obra daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós hoje, irmãos, como vamos ficar? Vamos recuar quando alguém fere o nosso ego com alguma palavra que desagrada a nossa pessoa. A gente já diz: eu não vou mais naquele lugar, não quero mais, eu vou deixar esse negócio de Cristo e ser cristão. Eu vou parar de seguir a Jesus. Meu santo, vale a pena qualquer tipo de sacrifício que a gente fazer para herdar a vida eterna. Nós não podemos recuar, nós não podemos parar. E como disse o Senhor, se esses pararem de clamar, as pedras clamarão. Vamos dar um passo à frente. Cristãos lançados às feras. Nós lemos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 33, que diz assim, no verso 36: e outros experimentaram escárnios e açoites e cadeias e prisões, e foram apedrejados, lançados às feras. Eram lançados, irmãos, famílias inteiras, porque eram cristãos. Reflita no que eu estou falando aqui nesta noite. Se nós realmente estamos andando no caminho do Evangelho, como Cristo deixou o Evangelho, ou se nós estamos vivendo um Evangelho que nós podemos aqui conjecturar ou chamar de Evangelho de fachada, se nós estamos vivendo um Evangelho genuíno, então, presbítero, você é masoquista, você quer sofrer? Não, irmão, não estou dizendo isso não. Eu estou falando de sinceridade, de fidelidade, diante de qualquer situação, de qualquer tipo de sofrimento. Mas a gente não pode recuar. Nós não podemos recuar. Nós não podemos negar a nossa fé. Nós não podemos negar o Evangelho. Como tem aquele louvor que as irmãs cantam: o sangue quente que corria, como enxurrada pelo chão, era a semente do Evangelho. Nós estamos mostrando, irmãos,
queimado vivo, avança mais um pouquinho. Queimados vivos, avança mais um pouco. Outros foram cerrados ao meio. Presbíteros foram cerrados ao meio. Deu um problema aí, desligou? Não tem problema não, a gente continua falando aqui. Veja o que diz aí, o verso de número 37. Foram apedrejados, cerrados. Eles foram realmente cerrados. Cerrados, irmãos. Mas eles não negaram a Cristo. Eles não pararam. Eles não entregaram a sua vida. Não, eles não recuaram. Eles não desistiram. Presbítero, por que você está falando com esse entusiasmo? Porque eu quero colocar na cabeça dos irmãos que vale a pena servir a Jesus. Glória a Deus. Que nós não podemos recuar. Que nós não podemos parar. Que qualquer tipo de sacrifício que você fazer para que a obra do Evangelho chegue até os confins da terra, ainda é pouco. Que se nós fizermos somente aquilo que o Senhor mandar para fazer, nós devemos ser considerados inúteis, porque estamos fazendo apenas aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Não recue, não pare, não desanime, não volte atrás. Não volte. Muitos foram queimados vivos, outros sofreram escárnios, outros foram apedrejados, outros foram mortos a fio da espada, para que o Evangelho da salvação chegasse até Ferraz Vasconcelos, chegasse até essa igreja aqui em Ferraz Vasconcelos. Não podemos parar. Outros foram tentados, andaram vestidos de peles e cabras, desamparados, maltratados. A Escritura diz: homens dos quais o mundo não era digno, o mundo não era digno deles, mas eles confessaram que eram peregrinos na terra. Por que eles fizeram isso, presbítero? Porque eles esperavam uma terra melhor, um mundo melhor, uma cidade melhor, do qual o artífice, o projetista e o construtor é o próprio Deus. Não recue, não pare, não desanime. Veja que eles foram lançados em cadeias, em prisões, não tiveram suas vidas por preciosas, mas eles foram até o fim. Eles não recuaram, eles não desistiram, porque eles sabiam que se o seu trabalho teria uma recompensa e uma recompensa futura. Irmãos, tudo aquilo que você fazer para a obra de Deus tem uma recompensa. Não desista, não desanime, não pare, porque com certeza o que Deus tem preparado para nós é muito mais importante do que esse mínimo período de vida que nós temos aqui. Agora veja o que disse o escritor aos Hebreus: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Isso é o que chama a atenção. Eles falaram de Cristo,
mas ele verá o resultado do seu trabalho depois. Ou gerações futuras, são eles que vão desfrutar do trabalho de alguém. Por que eles não receberam a promessa? Mas bem seguido no verso 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Provendo Deus alguma coisa melhor, para que eles, os que passaram por esse sofrimento, os apóstolos, o primeiro escalão, o segundo escalão de seguidores de Cristo, os períodos que vieram depois, sem nós, eles não serem aperfeiçoados. Por quê? Porque nós não somos o resultado do trabalho deles. Avança um pouquinho aí, meu querido. Outros foram torturados, como nós estamos vendo aqui, para negar Cristo, para deixar. Mas eles precisam do resultado do seu trabalho. Avança mais um pouco. Torturados, massacrados, para negarem a Cristo. Pode avançar. O resultado de tudo isso, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós temos aqui uma imagem com um pastor de ovelhas, mostrando o resultado de tudo isso. Vamos falar de Brasil? O resultado de tudo isso para dentro do Brasil. Hoje nós somos mais de 40 milhões de seguidores de Cristo. Eu estou falando apenas do Brasil. É uma quantidade exemplar de pessoas que estão seguindo a Cristo por causa desse trabalho, por causa do trabalho dos apóstolos e dos homens apostólicos. Avança mais uma aí, meu querido. Então nós temos uma imagem aqui que ela vai demonstrar o resultado desse trabalho. É um pasto verdejante e ovelhas estão pastando uma luz brilhante. E eu quero, na conclusão desse trabalho, convidar os irmãos para nós refletirmos no Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. É o resultado desse trabalho, irmãos. E guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
continuava dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Eu não temeria, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu não vou desamparar, eu não vou desistir, eu não vou recuar. Para quem quiser parar, recue quem quiser, mas eu não. Eu quero dizer, irmãos, tu não. Vai até o fim. Deus está contigo. Diga como disse o salmista Davi: faça como fez Pedro, faça como fez Paulo, faça como fez Policarpo, faça como fez Inácio. Pode criticar, pode falar, pode perseguir, não tem problema. O Senhor está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu sempre costumo falar nas minhas preleções: o crente não tem inimigo, não é inimigo de ninguém. Pode ter pessoas que são inimigos de crente, mas o crente não pode ser inimigo de ninguém. Ele é o servidor de Cristo, ele é o imitador de Cristo. E Cristo não tinha inimigo, não é inimigo de ninguém. Pessoas eram inimigo dele, mas ele não é inimigo de ninguém. Então o crente deve ser um seguidor de Cristo. E como disse o salmista: preparas uma mesa. Esse preparar de mesa, irmãos, é o sinal da vitória. É o sinal da vitória. O sofrimento pode ser grande. Você pode passar pelo vale da sombra da morte. Às vezes a tua alma vai precisar de um refrigério. Você vai precisar ser conduzido às águas tranquilas no momento das turbulências. Você vai precisar ser levado a ver espaço no momento da fome espiritual. Mas depois Deus vai preparar uma mesa. Vai preparar uma mesa na presença daqueles que são os teus inimigos. E eles vão ver. E você vai cantar o hino da vitória. Como eles cantaram o hino da vitória, que não tiveram a sua vida por preciosa. Não tiveram a sua vida por preciosa. Porque eles sabiam que Deus tinha algo melhor para eles. E assim como Deus tinha algo melhor para eles, tem algo melhor para nós. Não construa o seu reino nessa terra. Não vamos construir o nosso reino nessa terra. Não vamos angariar riqueza nessa terra, onde o ladrão rouba, onde a traça e a ferrugem consome, onde tudo se destrói. Mas vamos construir um reino nos céus. Como se constrói um reino dos céus, presbítero? Um reino dos céus se constrói com a vida digna, com a vida justa, com a vida de temor a Deus, com a vida sincera diante de uma sociedade corrompida. Corrompa-se quem quiser, mas você permaneça sendo justo. Seja injusto quem quiser, mas você continue sendo justo. Pratique a injustiça quem quiser, mas você continue sendo justo. Seja o melhor crente, a melhor pessoa que você puder ser. Seja o melhor cristão, a melhor cristã que você puder ser. Não recue, porque Deus, no futuro, Ele vai preparar uma mesa na presença daqueles que se dizem ser teu inimigo, e eles vão ver a tua vitória. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. Óleo é a presença do Espírito, é uma linguagem simbólica, é a presença do Espírito, irmão. Sabe por que nós vamos ter refrigério? Porque nós vamos ser guiados a águas tranquilas, a pastos verdejantes, porque o Espírito Santo está com você, está conosco. O Senhor unge a minha cabeça com a presença do seu Espírito. Ele protege a minha mente, porque
Ele unge a nossa cabeça com o seu Espírito Santo para que o inimigo não coloque coisa ruim e te deixe maluco, e te deixe com pensamentos que não tem nada a ver com Deus. Ele unge a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Cálice transbordar é encher. Ele vai encher até não caber mais, até transbordar. Certamente, dizia Davi, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Veja, irmãos, aqueles homens, eles não amaldiçoaram, eles não blasfemaram, eles não xingaram, eles não retribuíram mal por mal. E como diz a palavra de Deus, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal, praticando bem. Eles não retribuíram mal por mal, pelo contrário, muitos deles diziam: Senhor, cobra outros pecados deles. Esse aí que eles estão fazendo comigo, não, quando eles estavam sendo martirizados. Aí eu me recordo dessa palavra aqui que Davi falou: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Isso só acontece, irmãos, com quem tem Jesus na vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feitos espetáculo para o mundo. Eles foram feitos espetáculo para o mundo. E nós temos que ser feitos espetáculo para o mundo, levando a semente que nos foi legada, que nos foi deixada. Nós não podemos desistir da obra que Deus confiou nas nossas mãos.